Olá, tudo bem? Eu coloquei aí essa imagem que é do deus Cronos, né? Porque o tema da aula de hoje é crônica. Eu vou falar um pouquinho de dissertação, mas nós vamos iniciar com crônica, beleza? Então, a crônica que eu escolhi para a aula de hoje é Modernidade de Ocasião. Ela é escrita aí, Marta Medeiros, 10 de julho de 2021. Eu devia ter uns 14 anos e estava numa festa em que meus pais também estavam. Até que tocou uma música. Percebi que era da banda preferida deles. Então olhei para o meio do salão e ato contínuo. Tapei os olhos, abrindo uma fresta entre os dedos para ter certeza. Eles estavam dançando. Meu pai, minha mãe. Dois Matusaléns beirando os 40 anos. Parecendo um casal de Travoltas. Que mico! Aliás, naquela época não se dizia que mico. Não lembro a expressão que se usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. Será que minhas amigas estavam percebendo o tio e a tia jogando a cabeça para trás e os braços para o alto? Acho que não. Elas deviam estar chocadas com os próprios pais, que também combatiam a morte ao som de Bee Gees. Hoje, esse constrangimento adolescente tem nome: cringe. É uma gíria americana que está sendo utilizada para determinar algo que nos faz sentir vergonha alheia. Crítica sumária aos mais velhos, tipo ver a prima de 26 anos postando uma dancinha no TikTok, ou sua mãe escrevendo tipo em vez de como. Mas essa para o Museu das Grandes Novidades. Se avexar com o comportamento de quem nos antecedeu é um costume clássico, o Tribunal do Mundo e seu júri impiedoso olha a coitada que ainda mantém um perfil no Face. Olha a calça skin naquela bunda. Olha essa gente que ainda é fã do Harry Potter. Olha a milênio viciada em café, Grinch. Minha filha considera vergonhoso a beça usar palavras em inglês que possuem alternativas em português. E a outra desmaia cada vez que eu tiro uma beça do baú. As duas ficaram um tanto preocupadas quando comentei que estava pensando em escrever sobre este assunto. Ninguém escapa. Você também será cringe por usar a roupa errada, assistir a série errada, defender a causa errada, nascer no ano errado. Refleti 5 minutos sobre a questão e cheguei à conclusão óbvia. Na dificuldade de serem menos mordazes, os jovens renovam o vocabulário, reforçam sua superioridade sobre os caquéticos e mantêm a classificação de certo e errado sob seu próprio domínio. Quem for diferente da sua tribo lhes parecerá sem noção e os envergonhará. E suas próprias manias e esquisitices envergonharão os que vierem logo depois. E assim caminha a humanidade, com as gerações indefinidamente ruborizando umas às outras. Nós, os maduros de 50 e tantos, os coroas de 60 a mais, observamos a uma distância segura esses recursos linguísticos pretensamente modernos, porém fadados ao desgaste e à substituição, e às vezes até adotamos a mesma linguagem, pegando uma carona no frescor juvenil, mas nada como a atemporal liberdade de expressão em suas variadas formas. Se a música é boa e o amanhã não existe, é nós na pista, jogando a cabeça para trás e os braços para o alto. Pensem o que quiserem. Bem, aí tem a fonte e assim, gente, tenho alunos ainda que estão mandando perguntar aonde encontra, fala assim, tem aquela questão, né? Porque eu tô bem engajada nessa questão de que vocês entendam quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu.
Por que que essas 3 perguntas vão ficar aparecendo para vocês até o fim do ano, né? E para os outros anos também, quem for continuar comigo como professor. Por quê, gente? Porque nós estamos num momento extremamente importante em que as pessoas estão recebendo enxurradas de informações e não sabem o que fazer com elas. Mas, né, que até a ONU classificou aí que nós estamos numa infodemia, numa epidemia de informação. Se as pessoas, esses 3 itens, localizando esses 3 itens, as pessoas resolveriam assim 60% dos problemas em relação às fake news. Eu preciso sempre observar, está escrito no texto ou na mensagem que eu recebo, quem foi que escreveu aquilo? Quando ele escreveu? Aonde ele escreveu? Né? Se não tiver, tem alguma coisa errada. Então, eu vou ficar pegando nessa tecla porque é uma coisa que sempre foi trabalhada e por um tempo se esqueceu, mas não pode, vocês precisam entender isso. Além disso, eu já falei com algumas turmas, a gente já conversou sobre isso, tem a questão de fazer uma leitura que não seja ingênua mais. Eu tenho que entender quem escreve e aonde ele está escrevendo, porque aquela pessoa que escreve, ela tem uma ideologia, ela tem crenças particulares que aparecem no texto dela, aparece no que ela trabalha, aparece as coisas que ela acredita, e eu preciso saber se eu também acredito nessas coisas, se é nisso que eu vou confiar, tá? Então, precisa sair da leitura ingênua. Então, vai aparecer, sempre vai aparecer. Eu não sei como tem aluno que eu pergunto qual é a fonte, qual é o veículo de comunicação, qual é o lugar onde aparece, e ainda diz que eu não explico. Gente, tá aqui, ó, tá escrito fonte. Fonte, assim, eu fico abismada, a cara de pau, tá aqui, ó, a cara de pau das criaturas que não assistem o vídeo e aí querem entender alguma coisa que a professora está explicando sem estar indo na aula presencial e sem assistir os vídeos. Como é que você vai entender um conteúdo sem ter ajuda? Aí fica me perguntando como vai saber qual é a fonte. Se não entendeu a pergunta, se não assistiu o vídeo prestando atenção, meu amigo, minha amiga, eu não sei como te ajudar. É te dando a resposta e você colocando lá o que eu te falar? É assim que eu estou te ajudando? Eu estou te ensinando o que com isso? Se você quer só uma nota, aí venhamos e convenhamos, né? Não precisa ter vídeo, não precisa ter nada, eu só passo para você as perguntas e depois eu passo o gabarito. Olha que legal, você aprendeu muito com isso. Então, eu estou brigando mesmo, é uma reclamação porque eu falo isso o tempo todo e eu tenho que ouvir aluno dizendo que não entende. Eu não entendi nada das suas perguntas. Como que não entendeu? Como não entendeu se está escrito no texto? Tá? Agora tem questões que vão para além do que está escrito no texto? Tem sim, vocês precisam aprender a fazer interpretação. Só que eu estou lendo junto com vocês, eu vou explicar. Então precisa prestar atenção no vídeo. Quer entender sem assistir o vídeo, sem participar das aulas presenciais? Eu não tenho como fazer essa magia por você, né? O que eu acho que a pessoa que manda essa pergunta para mim e diz que eu não expliquei, ela quer que eu mande a resposta, as perguntas e o gabarito. É isso, gente. Então, por favor, né? Respeito. Então, presta atenção, porque tá dizendo aí, tá escrito fonte. E eu já expliquei. Quando eu peço a fonte, eu não estou pedindo a referência, porque lá no trabalho sobre resenha, quando eu peço para vocês pesquisarem, e isso é fato, quando a gente faz uma pesquisa, precisa colocar de onde tirou as informações, não fui eu que inventei isso, eu estou ensinando para vocês metodologia, né? E aí, quando a gente faz uma pesquisa e coloca lá, eu pesquisei uma resenha, eu preciso colocar a fonte, o lugar de onde eu tirei. Aí eu preciso colocar esse endereço completo como está aqui. Tá? Quando eu perguntei qual é o veículo, de onde foi retirado, você pode simplesmente, estou lendo aqui, eu posso dizer que a fonte, nessa pergunta de onde foi retirado, foi do site, porque aqui tem o http:// que isso é de site, isso é leitura, tá, gente? Não é a professora que está inventando, estou ensinando vocês a lerem. Né? Agora, se vocês querem que eu ensine a vocês a lerem coisas que os avós de vocês ensinaram, eu não vou fazer isso, porque eu não estou dando aula para os avós de vocês, eu estou dando aula para vocês. E se eu fosse dar aula para os avós de vocês agora,
Era essa aula que eu ia dar também, porque eles estão no século XXI. Então, vamos lá. Então, aqui tem o http:// e aqui tem o nome do site, que é O Globo. Olha aí que difícil, né? Mas eu tenho certeza que eu ainda vou receber perguntas do tipo, o que é a fonte? Professor, o que você quer dizer com isso? Eu não entendo o que você está dizendo, porque o camarada não assistiu o vídeo. Quando eu pergunto se assistiu o vídeo, a pessoa diz, sim, eu assisti. É uma extrema cara de pau. Atenção para o código 1. Código 1 é como. Código 1, como. Presta atenção aí. Código 1, como. Então, vamos lá. Esse aqui não é um texto, gente. Isso aqui que está escrito leia com atenção, é um lembrete, é uma informação, é uma definição, tá bom? Tem aí umas características, ele não é um texto aí que vocês tenham alguma pergunta sobre ele, é para ajudar a entender o gênero, informações a mais, é adicional. Então, leia com atenção. O texto Modernidade de Ocasião, que é o primeiro texto que eu li, que é o texto da Marta Medeiros, ele é uma crônica. Este gênero textual narrativo curto, então aí já tem três informações, duas informações, que é um gênero textual narrativo, ou seja, está contando uma história, e que é curto. E esse gênero textual narrativo curto trata de assuntos do nosso cotidiano, buscam inspirações em acontecimentos do dia a dia. Ela é bem próximo do conto, se a gente for pensar em tamanho, porque são textos mais curtos. Porém, ela tem uma ligação direta, né, com o jornal. Ela nasceu em jornais, em revistas. Por isso, ela realmente é mais limitada em questão de espaço, né? Claro, tem cronistas que resolveram contar crônicas mais longas, mas a crônica, na essência, ela é um texto mais curto, tá? E aí ela tem uma linguagem mais informal, porque ela é para um leitor que não quer ler um livro completo, ela quer ler um texto mais curto, algo mais breve, algo que seja assim, que acontece no dia a dia. Então ela é uma coisa que, se eu escrevo uma crônica hoje, em 2021, essa crônica pode ser lida daqui a 10 anos, em 2031, mas ela vai ter uma leitura muito diferente do que quem está vivendo em 2021 e lê naquele momento a crônica, porque ela está inserida no seu tempo, é aquele cotidiano. A pessoa que lê depois, ela vai ler como, é uma crônica, sim, aconteceu em 2021. É diferente. Esse livro aqui, né, que reúne as 100 melhores crônicas, né, segundo o autor do livro, as 100 melhores crônicas brasileiras, ele faz uma divisão aí por ano, né? Foi o Joaquim Ferreira dos Santos que organizou, e aí ele faz então a primeira divisão dele é de 1850 a 1920, aí depois de 1920 a 1950, de 1950, aí as de 1950, depois ele faz as de 1960, 70, 80, 1990, dos anos 2000, tá? Então, ele faz aí uma divisão por tempo, né? Ele achou legal, ele não fez porque pode ter várias divisões, posso fazer uma crônica por divisões por tema, ele fez uma por tempo. É legal, né? Que nas salas de leitura tem essas crônicas, esse livro aí, as 100 melhores crônicas, eu comprei já faz um tempinho aí atrás, mas nas salas de leitura tem bastante. Vocês podem pegar para ver como que é essa divisão. E vai ter diferença. Quando você lê a crônica, você vê que ela carrega características do seu tempo. Eu vou deixar anexada à atividade um vídeo que é bem interessante para vocês assistirem, que é um vídeo do pessoal lá do Rio de Janeiro falando sobre crônicas. E aí eles leem umas crônicas e baixam um papo assim que é bem divertido. É um vídeo curto, então se vocês quiserem como complemento, eu recomendo que vocês assistam. E aí veja como eles fazem essa brincadeira da questão do tema, do tempo. É bem legal, né? Eles têm bastante recursos aí, então eles são 2 atores, fica bem bacana, tá? E aí ela tem essa linguagem mais informal,
ela contribui para... E essa questão assim da proximidade do tempo em que está escrito, essa linguagem mais informal, ela contribui para uma identificação melhor entre o leitor e o cronista, tá? E aí eu separei algumas das características. Então, como eu já disse, são textos curtos, é mais fácil de compreender, né? Porque ele está mais breve e tal. Claro, como eu já disse para vocês algumas vezes, a leitura de cada texto tem, por exemplo, termos que aparecem aí na crônica, Matusalém, né? Eu entendo que é Matusalém se eu sou uma pessoa que já ouvi esta palavra, ou se eu tenho, aí com o texto que ela aparece, né? Ela Matusalém é para dizer que é uma pessoa muito velha, porque Matusalém está lá na Bíblia que viveu quase 1000 anos, né? Uns dizem que é 800, outros dizem que foi 1000 anos, ele viveu muito tempo. Matusalém é sinônimo de alguém muito, muito velho. E aí, eu bati o olho, eu li isso, mas quando eu passei a atividade na sala, eu vi alguns alunos, eles não entendiam Matusalém. Eu falei, é verdade, para vocês não é um termo muito conhecido. Apesar dela falar o Matusalém de 40 anos, dá para inferir ali o sentido, mas fica mais fácil para quem conhece as palavras. Mas isso vai acontecer, embora seja uma linguagem mais próxima do cotidiano, mas aí você tem que pensar que ela foi escrita este ano. Ela pensa num leitor, ela foi escrita para um jornal, ela pensa num leitor de jornal em 2021, que não é algo que todo mundo tem esse hábito de fazer. São realmente pessoas um pouco mais velhas ou pessoas que têm esse hábito de ler o jornal. Então, a gente sempre pensa, eu já falei para vocês isso, que quando se escreve, para quem é escrito. Então, tá lá o jornal, no jornal, um site de um jornal, ela pensa no público desse site de jornal, tá? Então, sempre que se escreve pensando em alguém. Extrapola esse lugar, como vocês estão vendo agora, né? Aqui, eu até joguei na internet para ver, porque tinha uma palavra lá que eu estava em dúvida, ela aparece, já tem até outras atividades, professores que fizeram atividades com essa crônica, que é de julho, né? Então, nós estamos em setembro, tem 2 meses e as pessoas estão aí, já está rodando. As coisas criam vida, né? Então, muito bem. Então, é um texto curto, de fácil compreensão, então possui uma linguagem mais simples, mais informal, narra situações do cotidiano, então ela está falando aí disso que está acontecendo na internet todos os dias, que as pessoas agora estão colocando hashtag cringe, todo mundo é cringe, não sei o que é cringe, virou uma moda, e se vocês colocarem aí hashtag cringe, vai aparecer. Se vocês não conhecem, pode colocar no YouTube também, que deve ter vídeo falando sobre isso. Virou moda chamar as pessoas de cringe, tá? Não sei se é essa a pronúncia em inglês, porque a minha formação não é no inglês, é no francês, e não sei, tá? Uso de poucos personagens. Às vezes a crônica não tem personagem nenhum. Ela vai falar do sentimento, de uma sensação. Você só percebe o narrador ali. Não tem personagens, tá? Mas a maioria tem. Tem um caráter crítico, então ela vai criticar um comportamento, uma situação. Aqui ela está fazendo uma crítica, óbvia, né? Dessa relação dos jovens com os mais velhos, que para ela não é algo novo, só tem uma palavra nova, não é algo novo, né? Ela já criticava os pais, tinha vergonha dos pais, e as filhas têm vergonha dela, e provavelmente os netos vão ter vergonha das que são filhas dela hoje. Isso é comum, tá? O uso do humor, então ela usou lá uma situação dos pais dançando como se fossem Travoltas, aí para entender que Travolta, gente, John Travolta, que era um ator, ele não morreu, né? Ele é um ator, mas ele era conhecido na década de 70 pelos filmes em que ele dançava, ele é um exímio dançarino, né? Então ele era um homem muito bonito, e que era conhecido por dançar, porque ele fez alguns filmes em que ele dançava bastante, então ele era extremamente conhecido por isso, então eles estavam lá de Travolta, tá bom? É isso que ela tá dizendo. E aí entende quem conhece o Travolta, o John Travolta, né? Ouviu essa expressão. Muito bem, então vamos aí às nossas questões.
Então, quem escreveu a crônica? É a questão número 1. E aí, gente, de novo, é importante organizar o pensamento de forma escrita. Então, não coloca só o nome fulano. Né? Quem escreveu a crônica foi, ou a crônica foi escrita por. Aí põe o nome de quem escreveu, que eu já falei várias vezes, tá? Sempre tá, gente, ou no início do texto ou no final do texto, quem escreveu, tá? Quando a crônica foi escrita, tá lá, né? Como é de jornal, ela aparece logo no início. Se eu tivesse tirado de um livro e colocasse a bibliografia do livro, ia estar lá onde está a data de lançamento, na data em que aquele livro foi publicado. E aí, vocês colocariam isso, tá? Onde foi escrita a crônica? Eu até mostrei aí, né? Porque realmente é algo que eu fico chateada quando eu recebo essa pergunta. Ah, professora, eu não entendi a 3. Como não entendeu a 3, gente? Eu mostro o desenho, faço seta, eu deixo colorido e a pessoa não entendeu, então ela não está assistindo meus vídeos. Porque uma coisa é eu colocar um vídeo lá. Vou dar um exemplo, né? Eu estou escutando, assistindo uma série. Aí eu coloco lá a série e vou lavar a louça. Eu escuto parcialmente o que os personagens estão falando. Eu não vejo o que os personagens, o que está aparecendo lá. Eu, às vezes, quando eu viro assim, eu vejo. Se eu coloquei na frente, quando eu levanto assim, né? E olho para meu vitro que tá lá, o videozinho, eu vejo. Do contrário, eu só fico ouvindo. Não é um assistir prestando atenção. Também eu não preciso, porque eu não quero aquilo ali, eu não preciso de detalhes. Agora, você está assistindo a aula desse jeito, meu caro, alguma coisa você está fazendo de errado, né? Porque substituição da sua aula presencial. E você está fazendo assim, é claro que você não vai entender. Aí a pessoa ainda vem criticar o professor. Mas como se você não prestou atenção? Aí tem que ver aquelas gracinhas lá, né, no Google Sala de Aula. Não entendi nada. Aí vem o outro, não entendi. Aí você pergunta, o que que você não entendeu? Não entendi nada. Poxa, meu, eu explico questão por questão, o aluno vem me dizer que não entendeu, fica na cara que ele não assistiu o vídeo. Aí a professora tem que respirar fundo para não responder o que deveria responder. Olha, então você não está assistindo o vídeo. Porque ainda a pessoa vai falar, não, eu estou assistindo. Mas está assistindo de verdade? Você está prestando atenção no vídeo? Provavelmente quem está escutando isso é a pessoa errada, porque está prestando atenção, né? Mas aí eu vou perguntar se assistiu essa bronca, por exemplo, que eu estou dando. Beleza? Muito bem, então fiz lá, desenhei, pintei, mostrei. Gente, é o jornal, é a revista, é o site, e aí depende de cada texto. Novamente, se for para eu dar a resposta para vocês, tem que estar junto a pergunta e a resposta, não tem sentido. Eu explico, eu mostro. Aqui eu dei, né? Porque foi brincadeira que eu escutei nessa última semana aí. Então, aqui eu coloquei, mas presta atenção que eu sempre já indiquei, já mostrei várias vezes como é essa questão de onde foi escrito. Você precisa aprender a localizar. É uma questão de localização. Se eu falo para você, perdeu o sentido da atividade, tá? Código 2 aí, conquistei. Código 2, conquistei. Anota o código 2, conquistei. Qual é o assunto principal da crônica? Então, a crônica, ela levanta várias questões, né? Então, ela vai falar algumas coisas. Fala sobre, né, ela mostra lá os pais dançando, aí ela vai falar do termo novo, ela vai falar como os jovens e os adultos, né? Como os jovens e os mais velhos. Mas qual é o principal? Do que ela está falando? Do que aconteceu para aquilo virar uma crônica, não é? Não tem um termo em que ela vai discutir sobre o aparecimento desse termo, né? Ela vai discutir. E esse aparecimento desse termo, ele serve para mostrar a relação de quem? Quais são as pessoas? Porque esse termo, ele surge por um motivo. Ela diz lá, tem uma parte no texto dizendo, né? Que isso aí não é novidade, que isso sempre existe entre as gerações, né? Os jovens só mudaram. Lembra o careta? Não sei, né? Deve ser da época de vocês. A gente tinha um outro termo, né? Eu não, porque eu acho que isso aí é mais antigo que a minha geração. Eu não lembro de um termo na minha geração. Eu sei que anterior era careta, né? Quando alguém estava fora do tempo, era uma pessoa mais
não estava antenado com o seu tempo, estava atrasado assim, era de outra época, a gente falava que era careta, né? Pronto, usa um outro termo agora. É disso que ela está falando. Agora, eu não posso responder por você, porque, gente, a aula é para você aprender a organizar o pensamento e escrever, né? Então, o que foi da crônica? Qual é o assunto? Qual é a discussão, né? Qual é o assunto dela aí? Não é um termo? O que tem esse termo? O que levou esse termo? Precisa pensar, né, gente? Organizar. Ai, professora, eu não entendi. Poxa, você não entendeu com essa explicação qual é o assunto da crônica? Volta lá, lê de novo. Se dê uma chance, lê em voz alta para ver se entende. Discute com outra pessoa, liga pro colega. E aí, o que você entendeu? Ah, você entendeu. Né? Vamos criar umas redes, vamos conversar, bater um papo. Ah, o que você não entendeu do assunto? Então, nada. Impossível. Impossível não ter entendido nada. Você tem que falar alguma coisa para mim, professor, eu entendi isso aqui, é isso. Ou será que eu estou viajando? Aí eu vou te falar, não é por esse caminho, é assim. Ou sim, é por aí mesmo. Agora organiza isso, o que você quer dizer com isso? Agora, dizer para o professor que não entendeu nada depois de uma leitura, se você não releu e não conseguiu entender nada, então você está no idioma errado, tá? Não dá. Você entendeu alguma coisa, você não pode estar conseguindo expressar. O que você consegue dizer aí para mim para eu conseguir te ajudar? Agora, se você quer que eu te dê a resposta, é outra coisa. Não posso lidar com isso, de ter que te fazer as atividades e depois te passar o gabarito. Não tem lógica isso. Não tem lógica. E se você está lendo um texto e não consegue identificar do que o texto fala, não está errado? Você não precisa aprender mais interpretação de texto? E como que a gente faz isso? Lendo, relendo, lê o primeiro parágrafo, fala, professora, o que quer dizer isso? Eu não entendi, é uma palavra que não entendeu, procura no dicionário, né? Procura aí no dicionário online. Tem que se ajudar, amigo. Vamos lá, né? Assinale com X as características do gênero crônica que encontramos em modernidade de ocasião. Então, a crônica lida se chama modernidade de ocasião. Nesta crônica, quais são as características que a gente encontra? Ela é um texto curto e de fácil compreensão? Se for, faz o X. Se não for, não faz. Possui uma linguagem simples? Se for, põe o X. Se não, não põe. Narra, conta uma história do cotidiano? Né? É uma coisa que está acontecendo agora? É uma coisa do nosso dia a dia? Tem poucos personagens? Se for, põe o X. Se não, né? Ela tem um caráter crítico, né? Você faz uma crítica sobre o comportamento e situações. Se for, você põe o X, senão não põe. Usa o humor, a ironia, o sarcasmo, né? O que é o humor crítico, gente? Você fala uma coisa engraçada, mas dando aquela cutucadinha para a pessoa entender que você olha, é zoeira, mas não é, entendeu? Humor crítico. Irônico, quando você diz uma coisa e quer dizer outra, isso é ironia. Quando você fala para o seu amigo, para sua amiga, nossa, você tá lindo hoje, ó, não tá lindo nada, né? Se você tá zoando, você está sendo irônico, né? Sarcasmo, isso de novo. Você pode fazer ironia com o tom da voz, ou você pode ser sarcástico, mesmo falando uma coisa muito próximo do irônico, né? Falando coisas diferentes do que você quer falar, tá? Então, cuidado com isso, né? Cuidado, às vezes, com o que diz não saber de nada e o quanto você está se esforçando para entender aquilo. É um esforço mesmo. Isso aqui é uma crônica simples para o 8º e para o 9º ano entender bem, tá? Se você não está entendendo, não é para cortar os pulsos, nem a professora está chamando você de burra, ela está dizendo que você precisa investir nisso, precisa ler de novo, circular a palavra que não entendeu, dividir o parágrafo, mas você precisa se ajudar. E aí, quando vai mandar uma mensagem para mim dizendo que não entendeu, não é assim, eu não entendi nada do quê? Você não entendeu a crônica inteira, então tem alguma coisa errada. Porque eu falo durante a leitura, eu falo depois, eu disse várias vezes sobre o que é. Então, você não está entendendo nem o escrito, nem o áudio. Né? Porque está tendo uma discussão aqui. Então, volta, escuta de novo, presta atenção, faz a anotação,
Se você lê sozinho, lê em voz alta, circula palavras que você não entende. Aí, professora, mas o que quis dizer com isso? Formula suas dúvidas. Nada, desculpa, tá em português. É uma crônica, eu não estou passando para vocês um enigma. Aí é complicado dizer que não entendeu nada. Precisa aprender a formular suas dúvidas, bom? 6. Qual é a crítica feita na crônica Modernidade de Ocasião? Né? Professora, você está repetindo. Gente, eu estou repetindo porque eu vi na sala a pessoa falando, você está falando daquele texto de cima? Não, eu não estou falando do texto de cima, eu estou falando do texto que tem o título, modernidade. Não, professora, eu só tô... Não, mas está escrito título, gente, tem que se atentar a isso. É o título da crônica está escrito, ó, qual é a crítica feita na crônica Modernidade de Ocasião? Só tem uma crônica no texto, na atividade. E as pessoas ainda têm dúvida do texto que eu estou falando. É dureza, viu? Muito bem. Então, lá na crônica Modernidade de Ocasião, que é o primeiro texto lido, né? Ela faz uma crítica. Então, você já viu o assunto, não é? É só uma retomada disso. Que crítica, né? Porque a crônica, ela faz uma crítica. Ela faz uma crítica. Qual é a crítica que ela está fazendo? E aí, gente, o que você entendeu, né? Volta lá na palavra que ela está falando, volta na sociedade que ela está falando, sobre a relação entre os mais jovens e os mais velhos, né? O que ela critica disso? Pronto, criticar é falar sobre, não é falar mal, não é? Ela está falando desse embate, vamos organizar, é muito próxima da questão do assunto, sim, né? Porque eu entendo qual é o assunto, que é, né? E a crítica desse assunto. Simples, é um complemento da outra, tá? E aí, tem um outro tema que a gente vai entrar agora eu peguei uma dissertação, né, que é esse texto argumentativo, né, eu peguei uma redação que foi escrita pensando no vestibular, pensando no Enem, com aquelas características que eu já mostrei para vocês, né, de que tem lá tema, que tem uma tese, que tem argumentos, que tem uma proposta para melhorar. É um texto assim que é para vocês, realmente para vocês baterem o olho e saber o que aquilo é uma dissertação, para aprender a escrever um texto assim. Lembra, eu já falei dessa expressão do feijão com arroz, né? Para aprender a fazer bem o feijão com arroz, se faz bem, as pessoas ficam satisfeitas com o feijão com arroz, ele bem feitinho, um arroz fresquinho, soltinho, um feijão bem temperadinho, fresquinho, é uma delícia, é maravilhoso. Então, você precisa só fazer o arroz com feijão bem feito que as pessoas gostam. Então, faz uma redação simples, um texto simples e que seja objetivo e que tenha essa estrutura que você vai se dar bem. Mas precisa aprender aí essa estrutura e aí precisa analisar o texto de outras pessoas. Essa coisa de que já nasceu sabendo escrever ou que assim vai escrevendo depois arruma, isso aí é mito, tá? Você pode sim fazer os dois, tá? Aprender na estrutura e começar a escrever. Beleza. Agora, sem ler outros textos, você vai aprender a escrever escrever um gênero muito bem? Não vai, né? Não vai. Você tem que ler desse gênero, escrever esse gênero. Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever, e aí você vai escrever bem aquilo lá, tá? Sem a leitura de modelos de outras pessoas que escrevem naquele formato, é praticamente impossível. Deve ter um ou outro caso raro que você dá a estrutura, a pessoa só escreve bem. Mas é muito difícil, tá? Esse trecho, essa definição, que também não é um texto, é uma definição sobre preconceito linguístico, eu coloquei ela aqui porque é o tema da redação e é algo que é polêmico, né? Tem uma discussão, então as redações, os artigos de opinião sempre vêm com essa questão dos temas polêmicos, eu já falei para vocês, não são coisas que incomodam ou que geram discussões na sociedade. E aqui eu coloquei o preconceito linguístico porque a gente vem aí de uma crônica que fala sobre um termo em inglês, né? Que uma geração usou para rotular expressões que estão fora do seu
que eles acham que estão fora de moda, que não estão atuais, não são contemporâneos, né? Não são do tempo atual, do tempo deles. Então, tudo que está fora, eles criticam, né? Rotula de cringe, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, será que isso é um preconceito linguístico, né? Mas, no mínimo, está falando sobre linguagem, não é? Porque ali é uma discussão dos jovens com os mais velhos, pode ser de comportamento e de linguagem. Então, quando ela diz que o abessa, quando ela tira um abessa, a filha quer morrer quando ela tira um abessa, porque é uma expressão que indica a idade. O preconceito linguístico, ele tem a ver com essa variabilidade linguística que nós temos. Eu também vou deixar aqui um vídeo, né, um terceiro vídeo, então tem a videoaula, tem o vídeo 2 que vai, não a videoaula fica como vídeo 1, tem o vídeo 2 que fala sobre a crônica e tem o vídeo 3 que vai falar aí sobre o preconceito, vai falar sobre as variantes linguísticas. Nossa, professora, é muita coisa. É assim, gente, ele é um tema bem complexo, eu estou colocando porque é importante. Quem tá, o pessoal do Irene, né, tá mais tranquilo porque as nossas aulas online são separadas. Então, eu tenho aula só com o 9º ano e a gente trabalha, e é 2 vezes por semana as aulas. No Filó, complica um pouquinho mais, porque eu tenho aula com vocês a cada 15 dias, uma aula. Então, essa mudança que teve na estrutura atrapalha bastante. E aí eu tenho aula com alunos que são meus e que não são das minhas turmas. Então, não dá para eu dar uma aula que é das atividades que eu estou dando para as minhas turmas, porque eu tenho que fazer uma aula que se fecha ali mesmo naquele período aí de 45 minutos. É uma outra dinâmica, então é uma aula como se fosse um reforço, tá? Então, infelizmente, tem essa restrição. O pessoal que está fazendo aula no Irene, que faz 2 vezes por semana as aulas, esse vídeo eu vou passar na aula, então não precisa assistir. Só precisa assistir se você não participou da aula online, né? Aí precisa. E aí, gente, é um recurso a mais que é para ajudá-los. Se a gente tivesse na aula presencial e eu com recurso, eu mostraria para vocês o vídeo, porque ele é uma ilustração, são dois atores, né? Que faz lá, mostra situações de variação linguística, faz uma discussão diferente, não fica só eu falando, não precisa nem assistir hoje, né? E eu nem vou atribuir uma nota, é para quem quer aprender. E aí, gente, depende de cada aluno como quer se formar. Para a atividade em si, ele ajuda, mas ele não é essencial. Lá não tem nenhum código, não exige nada disso, tá bom? Então, vamos lá. O preconceito linguístico é, segundo o professor linguística e filólogo, né, que estuda aí a língua, o Marcos Banho, todo juízo de valor negativo, então é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variantes linguísticas de menos prestígio social. Normalmente, esse pré-julgamento dirige-se a variantes mais informais e ligadas às classes menos favorecidas, as quais, vias de regra, têm menos acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Nossa, professora, que texto! Aí eu pego o aluno que não assistiu o vídeo e ele fala assim, eu não entendi nada que está escrito aí. Só assistir o vídeo que entende, tá? Então, o que o Carlos Banho, que é um especialista em linguagem, né? Eu sigo ele no Facebook é coisa de velho, né? Voltando lá na Marta Medeiros, então eu sigo ele e eu sigo ele, é ótimo. Eu sigo no Facebook e ele sempre posta algumas coisas muito interessantes. Sabe aquilo quando alguém fala, a gente vamos e os outros riem? Os meninos foi na feira e as pessoas riem? Isso é preconceito linguístico, porque a grosso modo, né, a linguagem ela serve para comunicar. A nossa língua ela tem o objetivo de comunicação. As pessoas usam a linguagem, né, língua aí no sentido de linguagem, para se comunicar. Esse é o objetivo.
Então, se eu entendo o que a pessoa disse, atingiu o objetivo. É claro, a gente está falando da linguagem oral, né? Bem, na linguagem escrita a gente também vê as variantes e fica um pouco às vezes mais difícil de entender, porque, não, como eu já disse, quando a gente fala, a gente tem os gestos, a gente tem as mãos, né? A gente tem as expressões faciais, o tom, que ajuda muito o outro a entender. Às vezes complica um pouco mais quando é no escrito. E a gente sabe que as pessoas, o que é falar certo ou falar errado? Há um julgamento, se a pessoa está falando certo ou se está falando errado, baseada na norma padrão. E o que é essa norma padrão? A norma padrão é um conjunto de regras que existe, todos os países têm uma norma padrão para a sua língua oficial, e ela existe para que as pessoas naquele território tenham uma língua comum e consiga se entender. Vamos pensar num estado, num país do tamanho do Brasil, é enorme. E aí, se cada região resolver falar uma variante diferente, e ela não tiver uma que seja comum a todas, vai chegar um momento, isso a gente pensa em vários anos, tá? Em que as pessoas não conseguem mais se entender, tá? Então, precisa ter uma variante que seja comum a todos. Então, ela é variante, ela é comum a todos, mas ela não é a única. Ela está lá para compreensão geral, mas a gente tem a língua, né? Ela é dinâmica, ela vai mudar com a idade, então as pessoas mais velhas falam de um jeito um pouco diferente das pessoas mais novas. E por quê? Porque a quantidade de vocabulário. Quanto eu sou mais velha, eu conheço mais palavras, eu vivi mais, eu tive outras experiências, eu tenho um vocabulário maior, tá? Então, escola, os amigos, trabalho, o trabalho a gente passa por vários trabalhos ao longo da vida, a igreja, os lugares que viajou, as pessoas que teve contato. Então, uma pessoa mais velha, ela teve contato com outras, muito mais contatos, então ela tem uma variante melhor. Maior, não melhor não, maior, tá? Se ela teve contato com grupos sociais diferentes, né? Então, se ela teve, ela vai também, se ela teve com idades diferentes. Eu, por exemplo, tenho contato com os meus alunos e tenho contato com os meus amigos, que são mais velhos, e tenho contato com os meus alunos, então eu sempre estou quase por dentro do que vocês estão falando, porque vocês estão lá na sala, a gente vai escutando e vai inferindo as coisas, e uns vão falando o que significa, eu pergunto quando eu não sei. Então, eu tenho muito mais contato do que uma pessoa, um advogado que está no escritório, tá? Assim como a advogada, ela vai ter contato com outros grupos, com outras pessoas, e isso tudo influencia, tá? O que acontece quando tem um preconceito linguístico? Quer dizer que as pessoas estão mais afastadas dessa linguagem padrão que está lá na gramática. E aí, por que ela está mais afastada? Provavelmente porque ela pertence a um grupo social desfavorecido. Então, ou ela não estudou, ou ela estudou pouco, ou ela estudou e assim, não foi uma educação de qualidade, tá? Quando eles dizem educação de qualidade, não foi uma educação a esperada, a convencional. E aí, essa pessoa, ela não tem conhecimento da língua padrão, e aí ela usa uma variante para ela se comunicar, que mostra que ela tem esse déficit. Então, por isso, as pessoas que se julgam, por algum motivo, julga superior ter a língua padrão, ter conhecimento da língua padrão, ela menospreza o conhecimento dessas pessoas, tá? E as tratam de forma diferente. E aí, tem um embate, né? Não acredito que alguém deve ser menosprezado por não conhecer a língua padrão. Eu acho que é direito nosso de conhecer a língua padrão. Se nós temos acesso à escola, como vocês têm acesso à escola, como tem aí uma sala de leitura cheia de livros, como tem acesso à internet, então muito mais possibilidade para estudar,
é um direito ter conhecimento da língua padrão e poder escolher os momentos em que vai fazer uso ou não dela. Então, se eu quero falar umas besteiras e não quero fazer umas concordâncias enquanto eu tô lá no bar conversando com os meus amigos, com as minhas amigas, eu tô no churrasco, beleza, mas se eu posso optar quando eu estou numa situação quando eu estou numa situação, por exemplo, eu vou fazer uma reclamação, eu vou falar com o advogado, eu vou falar com o meu chefe, eu sei falar de um outro jeito e fazer as concordâncias é melhor para mim. É nesse sentido de que eu acho que as pessoas têm direito de ter este conhecimento e não ser tirado isso das pessoas, mas ninguém deve ser menosprezado por não ter acesso à linguagem padrão. Quando eu trato alguém com menosprezo, quando eu debocho, né, dou risada daquela pessoa porque ela não faz a concordância, porque ela erra, ela foge da norma padrão, aí eu estou sendo preconceituosa. Vocês entenderam a diferença? Uma coisa é saber que a pessoa ela está fora da língua padrão e tudo bem, ela é uma pessoa digna e ela não é burra por isso e ela não é ignorante. Eu posso até sentir ignorante, porque não ignorante no sentido de não saber, tá? Porque a palavra ignorante ela é variante do ignoro, não saber. Mas eu não menosprezar ou achar que aquela pessoa é inferior por isso. O preconceito é esse, né? É quando você cria uma pré-ideia de alguém porque ela tem determinadas características, tá? E nesse caso são as linguísticas. É isso que esse texto está dizendo, com outras palavras, e é minha obrigação trazer outros textos com uma linguagem diferente também para que vocês tenham uma maior variabilidade linguística, tá bom? Quando a gente vê uma palavra nova, coisas que a gente não conhece, buscar no dicionário também faz parte para a gente aprender, para a gente acrescentar e não ficar sempre com um vocabulário reduzido, porque esse é o momento em que vocês têm essa oportunidade. Depois a gente tem menos oportunidades, né? Código 3A, código 3A, código 3A, código 3A. Então vamos voltar aí no texto modernidade de ocasião. Será, né? Será não? Qual é a relação entre o preconceito linguístico e a crônica modernidade de ocasião? Então lá fala daquela relação, né? Ela fala do abessa, por exemplo, da filha dela e como a filha trata. Que relação, né, tem entre preconceito linguístico? Veja tudo que eu falei, toda a discussão que foi dita aí. O que tem de preconceito, a relação do preconceito linguístico com o que aparece na crônica? Esse não é o tema principal da crônica, mas é um assunto que também é falado na crônica, tá? Então, presta atenção aí e faz a sua resposta, responde, não entendi, professora, então formule o que você não entendeu. Volta lá no texto. Ela fala sobre como as pessoas são tratadas por falar de uma forma respectiva à idade dela. Então, que ligação isso tem a ver com preconceito linguístico? Bem, gente, eu vou começar aí fazer a leitura do texto 2. O texto 2 é uma dissertação, como toda dissertação que eu estou trazendo, ela é uma dissertação que tem aquela estrutura de redação de vestibular do Enem, então ela tem a tese, que é o ponto de vista que o autor vai defender, tem os argumentos, que são as provas, os esclarecimentos que ele faz aí para defender, para demonstrar que ele está certo, e tem aí a proposta para melhoria, né? O que pode ser feito para mudar a situação. Então vamos lá, eu vou ler todo o texto e depois vou dar uma explicação geral. Diariamente convivemos com vários tipos de preconceito que afetam inúmeras pessoas e atualmente um dos mais recorrentes tem sido o preconceito linguístico, o qual se fundamenta no ato de julgar as pessoas pelo modo de falar, baseando-se na gramática normativa. Porém, se esquece que a língua é viva e mutável, e por isso existem tantas variedades linguísticas. Apesar de ser de grande importância a existência de normas que regulamentem a escrita,
e definam suas regras, as mesmas acabam sendo instrumentos de exclusão social. A exemplo disso está a dificuldade na obtenção de empregos. Geralmente as empresas recusam pessoas que não estão adequadas ao português culto, colaborando dessa forma para o aumento da divisão das classes sociais. É importante frisar ainda problemas advindos dessas exclusões, como distúrbios psicológicos, alterando significativamente a autoestima do indivíduo, contribuindo para o aumento de suicídios. Além disso, vale lembrar que grande parte da população não tem acesso à educação, ou seja, ao aprendizado ao português politicamente correto, sendo também influenciados pelo regionalismo, gírias e sotaques do lugar onde reside. Logo, fica evidente que a língua pode variar de acordo com cada indivíduo. Assim, é importante que o governo influencie a criação de campanhas e publicidades contra o preconceito. Ademais, invista em educação, oferecendo seu acesso a todos e que cada indivíduo se conscientize que todas as variantes linguísticas devem ser aceitas e consideradas um valor cultural a fim de promover o respeito e a aceitação mútua de todos. Bem, né? Então, esse texto aí, tem o site aí onde foi retirado, não tem o autor e ele não tem título, tá? Novamente, é como os outros, eu peguei para vocês porque é uma estrutura bem bacana, bem simples, apesar de ter algumas palavras diferentes. Então, vou falar de uma forma geral aí do assunto do texto, né? Bem, o que eu falei lá de preconceito linguístico, aqui o autor do texto, ele acabou explicando um pouco melhor e aí dando exemplos, porque é um texto dissertativo. Ali era só uma definição, aqui é um outro tipo de texto, é um outro gênero, tá? Bem, ele faz a sua tese, ele vai defender um ponto de vista. Então, geralmente, isso está lá no primeiro parágrafo. E por que está no primeiro parágrafo? Porque a pessoa tem que começar a ler o texto e ela já saber qual é o ponto de vista que aquele autor está defendendo. O que ele acha do preconceito linguístico, né? Tem que ir lá e vai voltar. E tem algumas coisas que ele usa que é importante aí, que eu vou falar para você que talvez não tenha ficado muito claro. A questão de que a língua é viva e imutável. O que significa que ela é viva e imutável? Significa que a língua é algo que, assim, ela não morre, ela é viva. Então, eu não posso colocar ela num documento e achar que ela vai ficar assim para sempre. Ela morreu, é desse jeito. A gente só fica daquele jeito. Vamos pensar assim, uma pessoa. Quando a gente tem uma pessoa que a gente conhece que morre, ela vai ter sempre pra gente aquela característica, porque ela morreu. A gente não sabe como ela vai ficar com o passar do tempo. Ela morreu. É até ali que a gente viu daquela pessoa. Aquela imagem que vai estar sempre pra gente. Agora, uma pessoa que está viva, ela está mudando, ela está envelhecendo, ela corta o cabelo, ela muda a cor do cabelo, ela engorda, ela emagrece, ela cresce, enfim, ela muda. A língua é a mesma coisa, ela é um organismo vivo. Então, como os falantes, né, estão se comunicando, entram em contato com outras pessoas, de outro país, com outras situações, né? Então, por exemplo, isso aqui não existia, ou não sei a data que o mouse passou a existir, mas em 1960 isso não fazia parte da casa das pessoas. Não é? Um notebook não fazia parte das casas das pessoas. Então, isso aqui não era um vocabulário comum para as pessoas. Quem morreu até antes do surgimento do mouse, ele não sabe o nome que se dá para isso. Ele chega aqui e fala, como assim? Então, a língua é viva, ela vai criando novas palavras, expressões, acontece uma determinada situação. Eu lembro uma vez um ministro que ele inventou uma palavra que era imexível, que não dá para mexer, porque, né, não tem impagável, que não dá para pagar, inquebrável, que não dá para quebrar. Então, ele inventou o imexível, né, que não dava para mexer. Mas não existia essa palavra. Mas naquele momento ele falou e virou o imexível. As pessoas entenderam o que é, mas não existia aquela palavra.
E aí muita gente passou a usar, ela acho que já caiu em desuso, mas se você falar, a pessoa entende, né? E pode ser, tem palavras que ficam, tem palavras que viram moda e depois elas somem. E as que vão ficando, fica aí, quando fica por muito, muito tempo, elas vão lá para a gramática, mas tem que ser muito tempo, porque lembra, a gramática tem que ser uma coisa que todo mundo entenda. Então, se cada vez que aparecer uma palavra nova eu for lá e colocar nessa gramática, nessas normas, ela vai se perder tão rápido que as pessoas não conseguem se comunicar, tá? Então, ela demora para ficar lá na gramática, lá na norma culta, mas na fala ela acontece. Então, isso que é o mutável, viva, né? Tá mudando. Uma outra coisa que também pode ter ficado fala da exclusão, né? Da exclusão social. Então, quando você está excluindo alguém da sociedade, quando ela fica, por isso que são as pessoas marginalizadas, você está tirando ela daí. Então, quando você pensa, por exemplo, no emprego, tá lá uma situação vão contratar alguém. Vamos supor, vai contratar alguém, alguém para recepção. Então, entre uma pessoa, vai lá, você vai fazer a entrevista de emprego. Eles não vão nem pedir ainda a sua certificação. Eles têm lá o que eles vão pedir. Pede no Brasil, pede a idade, né? Grau de escolaridade. Então, pede que tenha o ensino médio, ou que esteja cursando o ensino médio, que boa apresentação. Péssimo isso, mas eles colocam, né? Enfim, aí você tem aquelas, coloca lá a idade, então você tem aquelas características, aí você vai, leva lá o seu currículo, ou já deixou seu currículo no site e eles chamaram por causa daquilo, vai para a entrevista. Quando chegar na entrevista, eles vão conversar com você. E aí, se você, quando conversar, demonstra que tem bastante dificuldade, tá? Você não sabe naquele momento da entrevista mudar para variedade padrão, significa que você não tem conhecimento da variedade padrão. E aí eles não vão querer te contratar para recepção, por exemplo, porque a recepção é o cartão da empresa. Quando chega lá, a primeira pessoa que é atendida é lá na portaria, na recepção, são as pessoas que vão atender. Entre alguém que não conhece a variedade padrão e alguém que conhece a variedade padrão, eles vão pegar a pessoa que conhece a variedade padrão, tá? E aí acaba, se aquela pessoa que não tem o conhecimento, ela não consegue aquela vaga, por isso ela acaba sendo excluída. Isso vai acontecer. Aí vai pegar, a pessoa acaba trabalhando em outros tipos de trabalho em que ela, por exemplo, não tenha que falar. Mas mesmo assim, quando ela vai concorrer com alguém que consegue falar, na variedade padrão, eles preferem isso. Então, é uma exclusão. E aí, se você pensar na questão da autoestima da pessoa, pode realmente mexer com o psicológico dessa pessoa e ela realmente, depende de como tiver. Eu não conheço casos de alguém que tenha se suicidado porque não conseguiu um emprego porque não estava próximo da variedade padrão. Talvez ele tenha sido um pouco exagerado, mas isso a longo prazo e a pessoa sendo massacrada porque ela tem esse problema, pode sim acontecer distúrbios e aí levar a pessoa ao suicídio, porque não falar a língua padrão, mas as consequências dessa exclusão social, dos problemas que veio, pode acontecer, tá? É isso que ele está falando. Aí vamos às questões. Escreva com suas palavras, mas com base no texto, qual é a tese defendida pelo autor. Então, você vai lá, como eu já falei, a tese geralmente está no primeiro parágrafo. O que ele diz? O tema, gente, é preconceito linguístico. Eu nem perguntei qual é o tema, porque o tema é preconceito linguístico. O que ele defende, o que ele fala sobre o preconceito linguístico que ele vai demonstrar depois com os argumentos? É essa tese, você tem que entender isso. Aí você vai escrever com suas palavras. 9. Quais são os argumentos usados pelo autor para defender sua tese? Resuma-os. Ele tem aí 2 argumentos, eu já falei para vocês, que pelo próprio tamanho, pela limitação de 30 linhas que tem a redação, os autores não conseguem fazer muitos, né, argumentos. Coloquem aí quais são esses argumentos, o que ele diz para defender a tese que ele apresentou.
Ele tem um ponto de vista sobre o preconceito linguístico e aí ele vai argumentar sobre esse ponto de vista. Quais são esses argumentos, tá? São os parágrafos seguintes. Então, o que ele pôs lá no segundo parágrafo? O que ele pôs no terceiro parágrafo? E a última é aquela que proposta. Você vai resumir com as suas palavras que proposta o autor fez para melhorar esse problema aí do preconceito linguístico. Tá? Ele fez uma proposta. Como que pode melhorar essa questão do preconceito? Escreva um parágrafo. Aí você vai, não é copiar um parágrafo do texto, não é ir na internet e achar um parágrafo de alguém, é você. Escreva um parágrafo seu, você é autor. Escreva um parágrafo em que você deixe claro qual é a sua opinião sobre o preconceito linguístico e faça ao menos um argumento para justificar aquela sua opinião sobre o preconceito linguístico, né? Ah, professora, eu posso pegar um dado da internet? Pode. Pode exemplificar com um dado, sim, tá bom? Mas aí, cuidado, não é para copiar o dado por entre aspas e aí isso aí é a minha resposta. A professora vai estar errado. Você tem que pegar esse dado e transformar ele numa informação. Olha, eu acho isso, porque segundo a pesquisa tal, e coloca a pesquisa do, sei lá, do Datafolha, a pesquisa do Instituto, não sei, coloque isso, porque senão tá errado, tá bom? Então é isso, gente. Ficou um vídeo longo, porque tinha muita informação, eu sei que ele tá longo, mas foi preciso. E aí, qualquer dúvida, se você formule a sua dúvida, se você disser que não entendeu o texto, a atividade toda, então releia, porque tem alguma coisa errada porque ela está escrita em português, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.